Deus seja louvado, que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de todos, glória a Deus. E hoje estamos aqui na terceira reunião, para trazendo esse estudo, sobre tronos malignos, como funciona, de que maneira agem, como que os demônios, eles agem na nossa vida. Às vezes as pessoas batalham, lutam às cegas. Então, a palavra do Senhor diz que o povo sofre por falta de conhecimento. E quando nós temos o entendimento, irmãos, das coisas, nós conseguimos afirmar a nossa fé. A fé, ela não vem do nada. A fé não vem de uma suposição. A fé vem de uma certeza. Eu tenho que estar orando naquele momento com certeza daquilo que está acontecendo, pois ela é a certeza daquilo que eu espero. Deus tem um compromisso com a palavra dele. Nós vimos até quarta-feira aqui, que Deus colocou a palavra dele acima do nome dele. Então ele disse, a minha palavra está acima do meu nome. Está lá em Salmos. E aí o que acontece? Acontece que muitas pessoas não dão valor à palavra. E a palavra de Deus não é aquela só que está escrita, ela tem muitas revelações. Como nós já vimos, no episódio 1 e o episódio 2, hoje é o episódio 3. Não vou voltar, porque vocês, para entender aquilo que eu vou estar falando hoje, você precisa ter assistido, o 1 e o 2. E se você não assistiu, que está me assistindo agora, vá lá no 1 e no 2. Quando sair essa mensagem, o 1 e o 2 também estará aí no canal, tá certo? Vamos lá para hoje, irmãos, a mensagem de hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então o Senhor tem esse princípio, inclusive o nosso ministério está alicerçado nesta palavra, que nós devemos buscar o reino de Deus, o governo de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, para que todas as coisas que nós necessitamos nos sejam acrescentadas. Quando eu falo o reino de Deus, o governo de Deus, os mandamentos de Deus, a justiça é como a palavra dele diz. Eu não posso sair fora da palavra. E nem Deus vai sair fora. A palavra do Senhor diz, eu, Senhor, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e serei o mesmo para todos sempre. Esse é um princípio que nós precisamos entender. Reino de Deus é espiritual. Assim como tem tronos malignos, tem o trono de Deus. Eu quero chegar hoje até uma parte para ver se eu consigo, na semana que vem, falar de todos os tronos, um a cada um, como a gente deve conhecê-los, o que eles fazem e como eles agem. Claro que esse estudo, irmãos, é um estudo assim, supérfluo, para que a gente tenha uma batalha de nível, alto nível, precisamos nos aprofundar muito mais do que isso que eu estou falando aqui. Eu só estou ensinando, mostrando a vocês, para que vocês visualizem como tudo acontece no mundo espiritual, mas para libertar a sua vida. Agora, se formos entrar em batalhas, guerras, estado, cidade, mundiais, país, nacional, aí temos que ter uma equipe bem preparada, com bastante sabedoria, com bastante visão profética, para que a gente possa realmente entrar em batalha de alto nível. Mas o princípio é o mesmo, mas os soldados têm que estar muito bem treinados. Então nós vamos no final fazer o quê? Uma restauração na nossa vida, na vida de cada um, individual. Então não é coletivo, individual, uma oração para cada de renúncia, como a gente vai aprender, para que a gente possa fazer. Porque não adianta, irmãos, nós fazemos oração se você não tem entendimento. Não adianta, em nome de sai demônio, mas será que saiu? A pessoa precisa entender o que está acontecendo naquele momento que ela está orando. E por isso que eu estou passando todo esse ensinamento para vocês. Ninguém passa isso, irmãos. Ninguém consegue, muito poucos pastores falam disso. Aliás,
a grande maioria nem sabe que funciona desta maneira. É um evangelho mais, vamos assim dizer, mais simples, mas não é tão profundo na área espiritual, de batalha espiritual. O que está faltando hoje é conhecimento de batalha espiritual. Então vamos lá. Próximo. Se fizermos a vontade do Senhor, o reino será estabelecido. E como é o reino mesmo? Como diz em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, irmãos, é uma transformação dentro de você. É uma transformação, não é nada material, não é nada visível, não é dinheiro, Tem gente que fala, não, eu sou do reino porque eu sou rico, porque Deus me abençoou. Não tem nada a ver com bênção. O reino de Deus é algo espiritual, é no seu espírito. É algo que você, alegria dentro do teu espírito, independente do que você está enfrentando, Porque você está em defesa do reino de Deus. O soldado, quando ele está numa guerra, ele está em defesa do seu país. Ele está fazendo por amor, não por aquilo que ele vai ganhar. Ele está correndo risco de vida, O apóstolo Paulo, João, o Pedro, todos aqueles apóstolos do Novo Testamento, quantas prisões eles passaram, Barnabé, uns morreram apedrejados, outros enforcados, outros de cabeça para baixo, decepado, mas foram felizes, eles estavam felizes. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo aqui é para a glória do Senhor. Eles estavam levando o evangelho às pessoas. Mas hoje as pessoas estão buscando Deus para viver bem aqui na terra. Mas o Senhor diz, não, primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas, se fizermos outra vontade, na verdade, estaremos cooperando com o império e o reino das trevas, que nos levará à morte, perdas e destruição, segundo João 10, 10. João 10, 10. Você reparou aí que tem uma bibliazinha aí? Aperta essa bibliazinha. Vai aparecer os versículos. Não? Tá, depois eu te ensino. Então, irmãos, João 10, 10 diz que o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Mas o inimigo veio matar, veio roubar e veio destruir. Ah lá, tá, naquela biblinha, O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Descobri isso hoje. Então, o que acontece? Então, há uma natureza. Então, nunca podemos acusar Deus dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque o Espírito Santo veio trazer outro tipo de vida. A vida que Ele prometeu, Ele pagou o preço, Jesus pagou o preço na cruz, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Mas quem está impedindo de você tomar posse é o inimigo. Por quê? Porque ele mata, rouba e destrói. Mas é porque ele quer? Não, porque ele encontrou legalidade. Ele tem legalidade para parar a vida, para colocar doença, para destruir vida sentimental. Então não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos sempre abençoados. Agora, o nosso coração não pode estar no mundo, não pode estar aqui nessa terra. O nosso coração tem que estar no reino de Deus e na vontade dEle para a nossa vida, para aquilo que Ele nos mandou fazer, que é buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar. Volta lá, só o ESC. Próximo. Levando-o para fora da tenda, preste atenção nisso. Está falando com Abraão, Disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem, claro, ela não é literalmente aquilo que está escrito.
Por detrás de tudo que está escrito, Deus tem os códigos dele. Deus tem a revelação dele. Claro que quando nós olhamos para esse versículo, nós poeticamente, nós cremos que são todos os descendentes de Abraão, inclusive nós somos as estrelas. Mas partindo do princípio que estrela não é física, a estrela é um gás, ela não é física, a estrela é um gás. Se nós formos lá, ela é um gás, está brilhando lá por causa da luz da lua que reflete nas estrelas. Mas é um gás que reflete a luz. Não é um corpo físico. Amém? Mas quando nós olhamos para esse versículo, claro que todos os pastores, a maioria prega que pode ser também levado em consideração que são todos os descendentes de Abraão, todos aqueles que são filhos de Deus, que em Cristo Jesus agora são descendentes de Abraão. Legal, não está errado. Mas, presta atenção, a palavra usada aqui para contar, né? Ele falou, olha para fora e diz, olha para o céu e conte as estrelas. Essa palavra, no original, contar, é a palavra kafar, que é uma raiz antiga, ou seja, que dá origem a outras palavras, cujo significado é numerar, anotar, reconhecer, declarar, marcar, falar e decretar. Então, essa palavra, ela tem todos esses significados. A maioria usou, né, o numerar, né? Vamos embora. A palavra estrela, que está lá, conte as estrelas, vem da palavra kokab, que significa príncipe, governantes, os que regem a atmosfera, os que influenciam, personificação a que brilha. O Senhor finaliza assim, seus descendentes serão como esses príncipes. Volta lá. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado. Olha lá. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Nós não podemos ser como estrela. Ele está dizendo que nós seremos como os descendentes dessas estrelas. E quem são essas estrelas? Volta lá. São príncipes governantes, os que regem a atmosfera. O que são, irmãos? Seres espirituais. São seres espirituais. E não são a estrela que nós achamos que são o povo de Deus. Deus estava explicando. Nós vamos confirmar isso daqui a pouco na palavra de Deus. O diabo, olha lá, o levou a um lugar alto e mostrou-lhe um relance todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu lhes darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Lucas 4, 5, 7. Então, Satanás não governava o mundo. Satanás, vamos colocar um exemplo. Satanás não estava governando o Brasil, Israel, França, não. Ele tinha o quê? Principados e potestades lá no céu, que são as estrelas, né? Que governavam a terra, as pessoas. Os principados nós sabemos que são os governos. As potestades nós sabemos que são um sistema religioso que existe no mundo. Por isso que o anticristo, ele vai unir, né, um governo e vai unir também uma religião para governar o mundo aqui na terra. Então, na verdade, quando Deus estava falando para Abraão, estava falando desses governos. Olha lá as estrelas, que representam o quê? Uns governos que tem no mundo espiritual. E por isso que Satanás oferece esses governos para eles, se Jesus se prostrasse diante dele. Não o governo físico, mas o governo espiritual. Eu te darei os tronos dos governos que eu tenho sobre toda a terra. Cada governador, cada prefeito que me serve é uma estrela. E eu estou entregando para você se você se prostrar diante de mim. Vamos mais um. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento
do céu para iluminar a terra. Olha lá, para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e ele separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Deus colocou as estrelas para governar o dia e a noite. Essa é a mesma cena que o diabo mostrou para Jesus em Lucas 4. Os reinos desse mundo através das estrelas, mas de que maneira Satanás governa? Através da energia que ele exerce sobre a terra, através dos tronos da maldade. Existem tronos espirituais que, na verdade, Deus não estava mandando ele olhar para as estrelas físicas. Ele estava lá, e essas estrelas, elas representam principados, demônios espirituais. Irmão, se a gente for contar quantos demônios tem, é muito demônio. Legiões de demônios, são muitos demônios. Não são poucos, eles são tantos, que parece que eles estão no mesmo lugar. Não, em todos os lugares tem. Então é impossível você contar. Só que é um terço só. Mas nós temos 3 vezes mais anjos do que demônios. Por isso que a vitória é sempre do nosso lado. Vamos entender mais isso. Quantos já cortaram o cabelo na lua crescente? Alguém já fez isso? Ou na lua cheia? Por quê? Porque ela influencia. Tem mulher que fala que influencia. Principalmente esse negócio de cabelo. Quantos já ouviram falar que a lua influencia as ondas do mar e as plantações? Isso é normal. Mas por que um satélite pode influenciar? Por que influencia? Porque tem uma energia de lá que mexe com aquilo. Olhando para... Qual que é o símbolo do Deus que está lá na lua? Ninguém lembra? O dragão é o São Jorge, né? Que é o que... Tem um demônio lá. Eles falam que é o São Jorge que está lá. Claro que não é fisicamente, mas representa espiritualmente. Outra coisa. Mas, além disso, através desses corpos celestiais, há um governo espiritual. Além do corpo, daquilo que a gente vê fisicamente, existe também por detrás o governo espiritual. Irmãos, por detrás de mim, aqui tem um corpo, tem uma alma, né, tem um espírito, mas por detrás de mim tem um Espírito Santo. Por detrás de mim tem um anjo do Senhor. Então, por detrás de cada um de vocês tem um anjo do Senhor que acampa ao redor daqueles que o temem. Dentro de você tem um Espírito Santo. Olhando fisicamente, nós somos vistos como pessoas. Vamos fazer uma comparação. Olhando para o céu, nós vemos estrelas, nós vemos uma lua, nós vemos um sol. Mas por detrás de tudo isso, existem seres espirituais também governando a terra. Tá bom? Preste atenção nisso. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, são os demônios, olha lá. Lançando aonde? Na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Apocalipse 12:4. Então nós vemos, volta lá, irmão. Nós vemos a analogia que Deus faz, né? Dragão. A gente hoje vê também muitos falando que na lua tem um dragão. Então, dragão representa quê? Satanás. Então, quando Satanás foi lançado na terra, ele foi feita uma comparação com esse dragão e os seus anjos, os seus demônios também. Vamos lá. O tabernáculo é um modelo do que tem no céu. Ele serve num santuário, que é a cópia da sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Hebreus 8:5. Aqui a gente tem uma foto do tabernáculo, ali onde está, dá para ver a Arca da Aliança? Vocês esqueceram, né? Aí dá para ver a Arca da Aliança ali, né, gente? Aí o que acontece? A Arca da Aliança é onde está o Senhor, a presença de Deus. Ali só está Jesus, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E quando Deus deu uma ordem para Moisés construir o tabernáculo,
Ele deu a medida, tudo certinho, porque ele queria que fosse perfeito. Para quê? Para que se representasse a cópia perfeita de como funciona o céu. Nós vemos, eu já mostrei para vocês, né, as 7 dimensões e os 3 céus. Então, tem tudo a ver com o tabernáculo também, se a gente for ver espiritualmente. Qualquer dia eu coloco essa mensagem para vocês aí. Então, Deus mandou fazer uma cópia do céu, mas física. Claro, não do que é o que está lá, mas o que representa aonde Deus habita e como é o lugar que habita. Lá no Santo do Santo, onde tinha a arca, só o sacerdote entrava. E se o sacerdote entrasse em pecado, ele morria na hora. Tanto é que era amarrado nele uma corda, porque lá ele fazia a propiciação dos nossos pecados diante do Senhor. Deus falava com o sacerdote lá dentro. E aí, se ele morresse, tinha que puxar, porque ninguém podia entrar lá, nem um sacerdote, até que ele não fosse eleito, escolhido por Deus, para poder entrar lá. Então, veja, irmãos, você acha que vai entrar alguém em pecado no céu? E hoje o pecado aí está... Então, preste muita atenção. Voltando. Mas você está falando de sacerdote, mas lá em Apocalipse diz que Deus nos tornou reis e todos nós somos sacerdotes agora. Você acha que um de nós vamos entrar no céu, no pecado? Nunca, jamais. Por isso que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, quer nos encontrar irrepreensíveis, corpo, espírito e alma. Vamos lá. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está na sua direita. De dia o sol não o ferirá. Presta atenção nesse versículo aí. Vou ler de novo. Preste atenção. O Senhor é o seu protetor. Ele nos protege. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Salmo 121, 5 a 7. Olhando assim, parece que Deus está nos protegendo, normal. Só que ele usa o que, irmãos? Ele está usando o sol e a lua. O que tem a ver o sol com a lua, com a proteção? Será que o Senhor está falando que o sol pode nos molestar com seus raios e provocar câncer de pele? Ele está dizendo isso, por isso ele vai proteger a gente? Então quem é crente pode ir para a praia sem passar protetor solar, porque Deus nos protege dos raios solares e nós não vamos pegar câncer, porque nós somos evangélicos, aceitamos a Jesus. Ele está falando disso? Mas ele está falando que vai nos proteger dos raios solares. Nos provocar o câncer de pele, mas e a lua? Suponhamos que fosse isso. Mas e a lua? Que mal faz para nós? Mas ele falou que vai nos proteger da lua e do sol. E por que a sequência diz que o Senhor nos guarda de todo o mal? Todo o mal que sai do sol, todo o mal que sai da lua. Porque ele não está falando propriamente da lua física e do sol físico. Ele está falando daquilo que está por detrás do sol e da lua espiritualmente. Governo maligno. Então o Senhor nos guarda do governo, do mal, do governo maligno. Ele guarda a nossa vida lá. Ele guarda, ele protegerá a nossa vida da lua e do sol. Por quê? Porque por detrás deles existe um governo espiritual. Vamos lá. Os 12 filhos de Jacó. Nós vamos pegar aqui, para entender isso. Irmãos, só voltando um pouquinho lá do sol e da lua, por detrás existe, né, esse governo maligno. Se nós formos ver o pessoal indígena, o pessoal da antiguidade, lá na Mesopotâmia, lá no Egito, eles adoravam o sol, eles adoravam a lua, eles adoravam o rio Nilo, e assim por diante. Os índios têm, mas da onde veio essa atração? Sendo que era apenas um satélite, né, que está lá no céu natural. Os 12 filhos de Jacó, a origem das 12 tribos de Israel.
Nós vemos Sara e Abraão, teve 2 filhos, né? O Isaac, aliás, teve a Sara, ele teve Isaac, mas ele também, o Isaac e Rebeca teve Esaú e Jacó, está ali azulzinho. Depois ele teve Lia como esposa, aí depois ele teve também a Raquel, Bila e Zilpa. Da Lia, ou Leia, ele teve Ruben, Levi, Isacar e Diná. De Raquel ele teve José e Benjamim. De Bila ele teve Dan e Naphtali. Zilpa ele teve Gade e Asser. E assim Simeão, Judá e Zebulão também vem de Leia. Então Leia teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Foi a que mais teve filho. Mas nós vimos já lá naquela mensagem dos resgates da primogenitura, quem ficou com o direito da primogenitura. Não tem nada a ver com a primogenitura aqui, né? O mais querido e primogênito filho de Raquel é o José. E ele acabou tendo o direito da primogenitura. Mas isso é uma outra, nós não estamos falando disso hoje. Um próximo. Governo e as 12 tribos de Israel. Veja que nós estamos vendo sobre 12. Nós vimos lá os 12 deuses da Grécia, daqueles de adoração. Nós vemos sempre 12. 12 é o número de tronos malignos que nós temos que enfrentar. Vamos lá. E o Senhor lhes respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel 8,7. Deus governava o povo de Israel através do tabernáculo. O povo ia lá, tinha um sacerdote, Deus falava com o sacerdote, tal. Aí nós vimos que a coisa foi piorando. Samuel não conseguiu fazer uma descendência e o povo rejeitou o governo de Deus e pediu um rei. E esse rei nós sabemos que foi o rei Saul. E nós estamos vendo aqui que Samuel está falando com Deus. Deus falou: olha, Samuel, não precisa orar, porque o povo está rejeitando a mim, não é culpa sua, eles que não me querem mais como rei deles. Eles querem um humano, então vou dar um humano para ele. O primeiro já caiu, né? Até aquele tempo, o próprio Deus era o rei de Israel. Por isso que ele é rei dos reis, né? Porém, o povo rejeitou. Ele os governava no meio do santo do santo. E as 12 tribos de Israel à sua volta. Então, o tabernáculo ficava no meio. E as 12 tribos de Israel ficavam em volta do tabernáculo. Vamos ver se é a próxima imagem. Olha lá. Aqui é o tabernáculo. Então você vai ver Oriente, Ocidente, e você vai ver como ficava as 12 tribos em volta do tabernáculo. Então, do lado do meio, Deus falava e levava lá. Eu quero falar com Naphtali. Então, Deus ia lá e falava: quero falar com fulano de tal, quero falar com a tribo tal. E as tribos, quando precisava de alguma coisa, vamos sair para a guerra. Então, todos se uniam, Deus falava com todas. Então, ela ficava no meio, eles ficavam em volta do tabernáculo. E de lá, Deus governava todas as tribos. Amém? Só que você vê em cima a semelhança também, a terra e os 12 tronos da maldade, que são o zodíaco. Da mesma forma, o Satanás usa. Eles ficam em volta da terra. Como que eles ficam em volta da terra? Você lembra que eu falei lá na primeira lição, né? Que a terra fica 1 ano, né? O sol, a terra fica 1 ano para rodar em volta do sol. E cada tempo vem o mês, janeiro, fevereiro, março, abril, ou vem primavera, verão, ou vem os signos. Cada mês tem um signo, que é uma analogia. Satanás inventou uma analogia para substituir as 12 tribos de Israel. Por isso que existe 12 signos, existe 12 tribos, existe 12 meses.
E cada mês é uma tribo. E nós vamos ver que, de acordo com o nosso nascimento, nós passamos por tronos e recebemos, como se diz, influência desses tronos da maldade durante a nossa vida. Todo ano nós passamos por esse trono. Todo ano tem junho, todo ano tem agosto, todo ano tem setembro, todo ano tem dezembro. Tem ou não tem? Sim ou não? Sim. Tem ou não tem? Então tem. E cada mês é representado por Satanás, Satanás inventou, que são signos. Existem outros signos também de outras religiões. Não é só essa daqui, o zodíaco. Agora imagine acerca dos 12 tronos da maldade e o zodíaco em volta da terra. É a mesma coisa. Próximo. São exemplos para nós até o dia de hoje. Lá em 1 Coríntios 10, 2, 11, essa imagem não ficou muito boa, mas acho que na internet fica bom aí, dá para ver direitinho? Eu vou ler. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Nós sabemos que esse povo sempre estava, de vez em quando saíram de Deus, começaram a adorar outros deuses. E aí veio muitas derrotas para o povo de Deus. Voltando, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. 1 Coríntios 10, de 2 a 11. Então, Deus colocou todas essas coisas acontecendo como exemplo para que nós hoje não venhamos fazer as mesmas coisas. O povo está fazendo? Está. O povo que se diz evangélico está fazendo? Continua adorando Satanás, continua debaixo de influências de trono maligno. Por quê? Porque continua praticando idolatria, continua adorando outros deuses, principalmente Mamon, Jezabel e assim por diante, que nós vamos ver todos eles. Leviatã, Astarote, Belzebu, o povo continua adorando do mesmo jeito, mesmo sendo evangélico. É por isso que a vida de muitos não andam. E cada um deles tem uma influência diferente na vida das pessoas. Voltando, vamos lá. O confronto, olha aí. Esses 2 versículos vai iluminar bem a gente. Deuteronômio 4:19. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a luz e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles. O Senhor falou, não se prostre diante do sol, nem das estrelas, nem da lua. Não se prostre. E prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Não prestar culto a nada que o Senhor colocou na terra, debaixo do céu também, e não prestar culto a nada a eles. Então veja, por que Deus colocou isso? Porque muitos adoravam a lua. Mas o que tem por detrás da lua? O que tem por detrás de uma imagem de santo? Uma pessoa morta. E quem traz morte é Satanás. Quando você adora uma pessoa morta, quando você fica triste por causa de uma pessoa morta, quando você não consegue
não esquecer da pessoa, mas se conformar com aquela pessoa morta, você está adorando Deus da morte, um demônio da morte. E ele vai trazer morte para a sua vida na área onde você tem mais, você é mais vulnerável. Então nós não podemos adorar, nós não devemos sentir nada. Claro, nós somos seres humanos, mas tudo passa. Tudo tem que passar. Nós temos que entender que todos nós vamos fazer a passagem, né? Nós vamos para um lugar. Claro, ficamos tristes, mas a vida continua. Não podemos fazer imagem de nada do que há no céu, na terra e debaixo da terra e se prostrar diante dela. É aí que tem trazido maldição na vida de muitas pessoas. Olha esse versículo aqui. E eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá. Então os reis nomeavam sacerdotes, mas só que eles tinham deuses pagãos. Então eliminou os sacerdotes pagãos, nomeados pelos reis de Judá, para queimar incenso nos altares idólatras da cidade de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Por que eles adoravam a lua? Não era a lua, porque por detrás da lua tinha um Deus. Por detrás das estrelas tinha um Deus. E são tronos espirituais que as pessoas... Por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, presta atenção. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu. A sua descendência. Vai ter muita gente adorando também Satanás. Está dando para entender? Não é só vai ter gente adorando Deus. Vai ser como eles. Veja aí como que está as estrelas. Você vai encontrar gente tudo quanto é tipo. Preste muita atenção. A sua descendência será numerosa. Nós temos aqui profetas, temos pastores hoje que falam em nome de Deus, que adoram outros deuses, irmãos. E quantos aqueles que dizem ser cristãos, que adoram outros deuses, imagem, dedicam a sua vida a eles e assim por diante? Vamos lá. O confronto, né? Todos os astros, a lua, o sol, as estrelas, influenciam a terra. Fisicamente, sim. O sol queima, a lua, ela muda a maré, ela tem uma influência. Porém, é usado pelos reinos das trevas como portais para influenciar os humanos. Assim como se faz sacrifício de animais, de humanos, em imagens para serem adorados, que o Senhor abomina. Então, quando a pessoa ela oferece esse sacrifício, essa adoração, essas adorações, às vezes você fala assim, eu não adoro. Vocês vão ver que você pode adorar e não está sabendo. Trazendo coisas para a sua casa, indo lugares aonde já é consagrado a esses deuses, porque eles têm várias faces para nós aqui na terra. Várias faces. E a gente precisa tomar muito cuidado, tem que vigiar. Satanás está em tudo quanto é lugar, irmãos, até mesmo dentro da igreja. Não terá outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas e debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. A maldição tem entrado por causa da idolatria. Vamos embora. Muita gente estuda acerca das tribos de Israel, tabernáculo, festas, etc. Porém, poucas pessoas se utilizam da revelação para confrontar as trevas. Né? Sabe que é tabernáculo, sabe das festas judaicas, tal, mas não entende o que significa aquilo espiritualmente, como Satanás usa aquilo também. Satanás não pode criar nada, ele já usa aquilo que está criado. Por exemplo, ele não pode criar, na igreja evangélica, ele não vai colocar um satanista aqui para pregar para vocês, mas ele vai colocar uma pessoa que está, para ele, né, para ele usar, uma pessoa que está no pecado, que não obedece a palavra, que não confronta pecado, que não está nem aí com a palavra de Deus, para pregar o evangelho para as pessoas. Por quê? Não confrontando ele, está tudo certo, ele faz o que quer da vida das pessoas.
Porém, poucas pessoas se utilizam da revelação para confrontar as trevas. Deus queria que Abraão reconhecesse, marcasse e decretasse contra os tronos malditos. Os descendentes de Abraão em Cristo possuem seu DNA espiritual, o poder para isso. Para experimentarmos a glória de volta, precisamos nos arrepender, confessar nossos pecados, renunciar e passar a viver uma vida cheia do Espírito Santo, guiados pela palavra. Sem isso, irmãos, esses tronos não são quebrados em nossa vida. E qual é a receita? Vamos ver? Confessar arrependimento, confessar pecados, renunciar e passar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque cheia do Espírito Santo não vai ter lugar para o diabo, para demônios. E viver na palavra de Deus. Voltando. Para você sair da influência cósmica do zodíaco, precisa reconhecer que a obra da cruz é suficiente para nos salvar, curar, libertar e perdoar. Precisamos saber quem estamos enfrentando. Esse é o grande problema. Nós cremos em Jesus, aceitamos a Jesus, mas não sabemos quem estamos enfrentando. Não adianta você só orar de qualquer jeito, porque cada um tem uma característica. Cada doença é um remédio diferente, irmãos. Ou é todo xarope para tudo? Tem xarope para toda doença, irmão? É docinho o xarope, é mais fácil. Não, cada doença tem um tratamento diferente. Cada doença tem um remédio diferente. Cada mal tem demônios diferentes e tem que ser lidado de forma diferente. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Efésios 6, 12, 13. Vamos embora. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Veja, irmão, Ele já levou. Para Jesus, já está consumado. Nós não estamos mais doentes, não tem mais maldição, não tem mais pecado, não tem mais condenação, porque tudo já foi feito lá na cruz. Levou as nossas doenças, contudo nós o consideremos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, pecado, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, 4, 5. Então Deus, essa foi a obra da cruz. Mas aí você pergunta, mas por que eu continuo sofrendo? Por que ainda existe o mal? Culpa de Deus não é. É que as pessoas continuam adorando Satanás. É que as pessoas continuam ainda fazendo a vontade de Satanás. Maldição sem causa não existe. Por isso que o Senhor diz, vocês têm que lutar. E essa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha parte eu já fiz. Agora vocês têm que fazer a de vocês. Enfrentar, destruir toda a legalidade e todas as coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Todas. Ele conseguiu tudo para nós. Tudo para nós. Tudo que a gente precisa. Só que entre você e o tudo que Jesus conquistou, existem as legalidades onde o inimigo está ainda agindo. Vamos entender mais. Meses do calendário espiritual, seus significados e segredos. Nós não podemos esquecer que o calendário que é usado universalmente não é o espiritual. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para o Mateus. Mateus, dá para a gente colocar um versículo bíblico aí rapidinho? Dá? Então, olha que eu pedi, mesmo que demorar um pouquinho, talvez demore alguns segundos para ele aparecer, porque é um programa que está junto. Vai preparando Gênesis 1:5, tá? Nós não podemos esquecer que o calendário que é usado universalmente não é o espiritual. Então, o calendário que a gente usa, irmãos, não é um calendário da Bíblia. É um calendário que foi criado em 1500, se eu não me engano, 62, pelo Papa. Um Papa. Esqueci o nome dele. Gregório, é isso aí, gregoriano, calendário gregoriano.
E aí tem os meses cristãos que não tem nada a ver com o calendário bíblico. Bíblico. E aí, na nossa mente, no nosso subconsciente, já foi enfiado, irmãos, esse calendário. Irmãos, o sábado não existia quando Deus criou o mundo. Não existia. Não existia essa palavra. Sabá existia, que era o descanso. 6 dias vocês descansarão, trabalharão, e um dia será o sabá, o descanso. Aí esse Papa coloca o nome de um dia como sábado. E as pessoas exigem, tem igreja, né, que faz esse descanso dizendo que é o dia de sábado, tem que descansar. Aí você vai lá no Novo Testamento, o povo se reunia no domingo. E aí? E aí? E aí? Não importa o dia, teu sabá pode ser segunda, pode ser terça, você tem que trabalhar 6 dias e um dia você tem que entregar a Deus toda semana. Para nós aqui é o melhor domingo, porque a maioria não trabalha no domingo, então fica mais fácil nós tirarmos o sabá de domingo. Por isso que quem não vem ao domingo à igreja está no pecado. Porque não cumpre o mandamento. Não cumpre o mandamento. E aí acha que a vida está boa. Aqueles que me amam são aqueles. Nem um dia na semana vocês conseguem me dar? Nem um dia na semana vocês conseguem me dar? Vocês preferem fazer outras coisas do que entregar a mim um dia? Esse deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Êxodo 12, 2. Que esse mês é o mês de Nissan, ou Abib. O calendário do zodíaco também começa na mesma época, entre março e abril. Vamos embora. Um ano. Mas não é judaico. Você colocou lá? Dá para entrar aí? 1:5, faz favor. Vai entrar? Lá. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Então ele dividiu o dia e a noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Deixa eu ver se é esse daí. Pega aí a versão transformada, né? Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. Passaram aí. Que hora que começa o dia para nós? Para nós é meia-noite. Que hora que termina o dia? Meia-noite de novo. Meia-noite é meia-noite. Mas Deus não criou assim. Deus criou o seguinte: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. Passaram-se a tarde. Por quê? Quando passa a tarde, vem o quê? A noite. E amanhã, esse foi o primeiro dia. Amanhã começa quando? Quando termina a noite. Então o dia começa depois da noite. E ele termina depois da noite. Depois da tarde. Então, não é que nós devemos seguir os judeus. Os judeus conhece isso, mas biblicamente, né, irmãos, o dia termina às 6 horas da tarde, dependendo, colocamos 6 horas da tarde, e aí começa a noite, que vai até às 6 horas da manhã, aí começa de novo o dia começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, mas mudaram tudo, nós achamos que no meia-noite. Por isso que Satanás gosta da meia-noite, gosta das 3 horas, gosta de fazer trabalho essas horas. Por quê? Porque essas horas é das trevas. Entendeu? E o que nós teríamos que fazer nesse horário? O que se faz um sabá nesse horário? Geralmente você faz uma consagração. Para quê? Para que esse mal não venha para a sua vida. O judeu está certo, irmãos.
eles não estão errados. Nós estamos errados. Mas vou fazer o quê, né? E nós poderíamos fazer isso, mas não fazemos. Voltando aqui, próximo, é só esse, viu? A batalha final. O objetivo desse estudo é levar a igreja a um novo nível de compreensão da guerra espiritual, entrando em níveis superiores. Devemos confrontar a iniquidade em campos nunca antes explorados, pois as hostes do mal estão prontas para descer na terra com fúria como nunca antes. No futuro próximo, no mundo inteiro, enfrentaremos inimigos desconhecidos que nunca desceram à terra. Nós vamos enfrentar demônios que nunca vieram aqui. Eles estão sendo transformados, irmãos. Só que a igreja está usando as mesmas armas de antigamente. Às vezes nem essas fazem. Não sabe o que é iniquidade. Hoje, se a igreja não souber o que é iniquidade, está frito. E há uma rejeição muito grande sobre a iniquidade. Por isso que o Senhor diz que o amor de muitos se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade. Por isso que Jesus vai falar para muitos que expulsaram o demônio, profetizar, porque o pessoal acha que é Deus, é de Deus, porque faz sinais, porque profetiza, porque prospera, porque foi curado do câncer, ela acha que ela é de Deus. Porque ela dá o dízimo na igreja, porque ela dá oferta na igreja, porque ela ora, porque ela participa do culto, porque ela toca, porque ela prega, ela acha que ela é de Deus. Deus é a pessoa de Deus, irmãos, ela tem algo diferente dentro dela. Não é por aquilo que ela faz, é por aquilo que ela é em Cristo Jesus. Não é pelo aquilo que você faz, por aquilo que você recebe. Você não é de Deus por causa das coisas que você faz neste mundo físico. Você é de Deus por aquilo que você é diante de Deus. Por isso que o Senhor esquadrinha corações, Ele prova pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos e as suas atitudes. Ele não está falando que Ele esquadrinha o que eu ganhei, o que eu fiz, né? Como eu me comportei. Ele está dizendo como está o meu coração. Eu posso estar fazendo certo, mas o meu coração é do diabo. Porque eu ainda não perdoo, porque ainda pratico maldade no pensamento. Por isso eu tenho inveja, sou ganancioso, não sou temente a Deus, não respeito a Deus, não respeito a autoridade. Ninguém vê essas coisas. Vocês me veem aqui em cima do altar, pregando o evangelho, falando, bravo às vezes, tal, você fala, oh, isso aí pastor é de Deus. Vocês me conhecem dentro? E se eu for uma farsa? E se eu não sou aquilo que eu estou pregando? Por isso que o Senhor diz, maldito é o homem que confia no homem. Irmãos, não que eu estou dizendo que vocês não devem, né, estar sujeitos ao pastor, mas eu estou dizendo para vocês que vocês devem ser transformados pela palavra, renovado pela palavra e adquirir o poder da palavra. Não confiar em pessoas. E se você pega uma pessoa que não tem nenhum escrúpulos e usa a Bíblia, como eu tenho visto um monte aí, usando a Bíblia para enganar as pessoas. Por isso tudo que eu falo eu tento mostrar na Bíblia. Não é coisa minha, não é invenção minha. É aquilo que a palavra de Deus diz. É isso que vocês devem levar em consideração. A palavra de Deus sempre. E não qualquer versículo isolado aí, e dizendo que aquilo é verdade, que aquilo é doutrina. Voltando. Devemos confrontar a iniquidade em campos nunca antes explorados, pois as hostes do mal estão prontas para descer na terra com fúria como nunca antes. No futuro próximo, no mundo inteiro, enfrentaremos inimigos desconhecidos que nunca desceram à terra. Não poderemos entrar nessa guerra com as estratégias que conhecemos hoje. Eu não vou ensinar vocês a entrar em batalha. Esse não é o meu objetivo. Porque isso a pessoa tem que estar num nível espiritual, de dedicação, entregue realmente para Jesus, santidade, né, ter manifestado os dons para entrar numa batalha em alto nível. O que eu estou fazendo aqui, ensinando que isso existe e que a sua vida está sendo influenciada por isso e que você pode ser liberto disso. Então,
Nós estamos trabalhando aqui para a libertação sua, mas não para fazer você um soldado de alto nível de batalha espiritual, porque são poucos que Deus escolhe, não sou eu que escolho, é o próprio Deus. Amém? Voltando. A guerra de principados contra a santidade e a vida. A guerra é combater as estratégias, guerra dos principados. É como num jogo de xadrez. Quem tiver a melhor estratégia, quem conhece como se move, pensa, atua o seu adversário, é quem se antecipa e vence. Outro dia uma pessoa aqui falou para mim, olha, fulano de tal vai voltar para a igreja. Eu falei, não vai voltar para a igreja. O espírito que tirou ele da igreja que vai voltar. E a pessoa que disse isso para mim é o que estava com o espírito. Que fez a mesma coisa. Deus já me deu a estratégia, Deus já me revelou quem era. E Deus me revelou, olha, não é a pessoa, é o espírito que estava nela, naquela pessoa que vai voltar na igreja. E vai tentar fazer a mesma coisa. Só que ele já me avisou antes. Então dá para você o quê? Ir cortando, e quando vem mais fraco. Não é que ele não vai tentar, mas não vai ter força se eu não vigiar. Então Deus vai dando estratégia para a gente e nós vamos ter discernimento. Deus vai mostrando coisas que você não está... A pessoa ela tem que estar muito envolvida com o Espírito Santo para ela ter discernimento. A pessoa está falando uma coisa, uma atitude que a pessoa está fazendo, você já vai lá e Deus fala, ó, está acontecendo aquilo. O que está por detrás daquilo é isso, isso, isso. E a gente vai lutando. A igreja foi despertada nos últimos anos para orar, fazer atos proféticos na guerra espiritual. Irmão, qual é a igreja que faz atos proféticos, que você conhece? Que você já ouviu, que você já foi, que já falou para você de atos proféticos? A igreja foi despertada nos últimos anos para orar, fazer atos proféticos na guerra espiritual. Mas isso não é mais suficiente. Está vendo? Nem isso mais é suficiente. E estão fazendo ainda, até os que sabem, os que têm mais entendimento, fazem isso. Mas também já não está mais sendo suficiente. Porque cada vez que está mais próximo da vinda de Jesus, os demônios que estão vindo, os principados, eles estão se atualizando. É como um computador, né? O programa está sendo atualizado. Tem o Microsoft lá, não sei, o celular. Tem o celular 10, 12, 11, vai melhorando, né? Vai saindo o número, vai melhorando. É a mesma coisa, eles vão melhorando. Só que nós não podemos usar as mesmas estratégias. Mas isso não é mais suficiente. Muitos perguntam, por que não muda as coisas então? Por que não está mudando as coisas? É que os principados vencidos, olha isso aqui, voltam para os lugares de trevas. Então você venceu com ato profético, oração, intercessão. Aí o que eles vão fazer? Eles vão voltar para onde eles saíram. Eles voltam lá para o trono deles, de origem. Que eles vieram por causa da adoração do ser humano. O ser humano adorou, fez festa para ele, fez sacrifício para ele, adorou o sol. Então, aí eles vieram e fizeram a natureza dele. Aí teve uns crentes cheios do Espírito Santo, foi buscando entendimento, revelação, falou, nós vamos ter que fazer ato profético, intercessão, jejum, assim. Venceu eles. Aí eles voltaram para lá. Só que lá eles receberam uma reforma, uma atualização. Ah, vocês foram derrotados aqui, então aqui eu vou te dar essa arma para você enfrentar ele. Quando eles vierem com ato profético, não vai adiantar mais. Porque nós já vamos usar essa estratégia assim, e não vai ter mais efeito, certo? Aí eles voltam. E os principados vencidos voltam para os lugares de trevas celestiais, e são corrigidos e fortalecidos. Próximo. Poços dimensionais. Vamos lá. Poços, né? 12 tronos. Foram descobertos na órbita terrestre, ao redor do Sol, 12 casas, que estão sob o governo de 12 tronos. Isso aí, revelação, tá, irmãos? Ali assentados. E nós sabemos que são os zodíacos, né? Influenciando a Terra em cada período.
descarregando, transferindo seus planos de destruições e energia para a terra. Inevitavelmente, por esses portais, deuses, heróis da antigamente, olímpicos ou zodíacos, serão invocados. Esses tronos estarão trabalhando nesses portais para corromper a humanidade. Que slide nós estamos? 68. Não vai dar para eu terminar. Eu estou no 90 quase lá, que eu precisava chegar no 90, não, 80 e pouco, não vai dar. O horário, passou que eu nem vi. Mais um pouquinho. Poços dimensionais na terra. Assim como nos céus existem portais dimensionais, existem múltiplos nas diversas regiões geográficas da terra. Os praticantes de rituais malignos se utilizam disso, principalmente a nova era e os ocultistas de diversas religiões geográficas, usando os portais para se transportar. Assiste o filme Jumper, acho que na Netflix tem, é mais ou menos parecido, nada vem do nada. Então, Jumper, né? Jumper. Desde a antiguidade, magos, bruxos, pseudo-mentalistas têm utilizado os portais para deslocar suas almas através da terra e entrar nos lugares onde o corpo humano não poderia chegar. Eles não saem do lugar, mas o corpo espiritual da pessoa vai no lugar. Eles visitam a Europa, eles andam lá na Europa, vão na casa das pessoas, pode ter entrado na tua casa, que é chamado na invasão de... Como que ele chama? Esqueci. Aqueles que entram dentro da casa, tem um nome. Pela viagem astral. Corpo humano, nós vamos ver agora isso aqui. Filipe, em Atos 8:39, ele viajou. Deus transportou ele. Mas transportou de corpo. Foi transladado. Foi um translado. Agora, esses não conseguem transportar o corpo, mas o corpo espiritual deles vão. Olha lá, palavra. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cadê o eunuco? Porque ele tinha sido batizado, né? Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto. Ele estava no lugar, daqui a pouco ele apareceu. Os satanistas não conseguem transportar corpo, mas eles usam esse princípio. Mas o corpo humano, né, o corpo espiritual, ele consegue transportar. Que nós também temos o corpo espiritual, nós já vimos isso. Espíritos humanos, é isso aí. Pregavam o evangelho em todas as cidades pelas quais passavam. Está lá em Atos 8, 39, 40. Amém, irmãos? Deixa eu ver qual que é o próximo. Olha lá. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, o Filipe, ele foi transladado, mas corpo espiritual. Meu corpo está aqui, apareço lá nos Estados Unidos, corpo e alma. Deus pode fazer isso, Espírito Santo. Agora, o satanista não faz isso, mas eles pegam o corpo espiritual e conseguem ir. E nós vimos isso, que tem muita gente, acho que vamos ver ainda, que entra nessas viagens e não volta nunca mais. Eles ficam aprisionados lá dentro. Por quê? Porque tem uns códigos que às vezes, pelo aquilo que eles passaram lá dentro, eles não conseguem mais acionar o código e nunca mais voltam. Para eles entrarem, tem um código para ir, tem um código para voltar. Agora, para nós fazermos esse translado, é a vontade de Deus quando Ele quer. Nós não conseguimos fazer por si próprio. É quando o Espírito Santo quer. Amém? Lá não, eles fazem a hora que eles quiserem, só que corre o risco de nunca mais voltar. Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor Jesus.